Amados, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e convidar a todos para juntos fazermos a leitura bíblica. Hoje nós estaremos meditando na lição de número 3 da nossa revista de escola bíblica dominical, e a lição que deveria ter sido ministrada dia 19, mas está sendo ministrada hoje, a de número 3, com o tema O Despertamento Renova o Altar. A verdade prática diz: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. O texto áureo, 1 Reis 18:30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. O texto bíblico de Esdras, capítulo 3, versículo 2 ao 5, diz assim: os irmãos podem acompanhar comigo. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. A igreja comigo. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Versículo 4. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Versículo 5. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Agora o versículo 10, podem ler comigo. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Versículo 11. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefe dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Versículo 13. De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Amém. Fecha comigo os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai, neste momento te adoramos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui neste santuário mais uma vez, para glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Ó Deus, para te louvar, Senhor, pela tua palavra, pela instrução do Senhor para com as nossas vidas. Rendemos a ti ações de graças, ó Deus, por todos os teus feitos e maravilhas, por todas as bênçãos
com que o Senhor tem nos abençoado. Visita, Senhor, esta igreja nesta noite, visita este coração que comigo está nesta hora, ó Deus, ligado no trono da glória, meditando, Senhor, na Tua palavra, buscando uma comunhão com o Senhor. Visita esta família, Senhor, que está enfrentando problemas, que está com dificuldades, esta pessoa que porventura esteja enferma, esta pessoa que esteja triste, Senhor, que receba o toque do Teu Espírito Santo nesta hora e receba a alegria dos céus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Te louvamos e te glorificamos em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade, querido, na presença de Deus, para exaltar a majestade santa do Senhor. Nós, como já nos antecipamos, amados, estaremos estudando com o tema Despertamento Renova o Altar. E de uma forma sucinta eu gostaria de compartilhar com você o assunto primordial desta lição, para que fique gravado no seu coração. Nós estaremos estudando sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. E que fato é este? Exatamente a renovação do altar. Todo despertamento genuíno, ele começa pela renovação do altar. E o primeiro ponto desta lição, ele fala: o despertamento conduz o homem ao altar. O despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Neste momento, a localização histórica deste fato que iremos meditar nesta noite está no fato de quando os judeus foram liberados para voltarem a Jerusalém através do rei Ciro da Babilônia para a reedificação do templo da casa do Senhor ali em Jerusalém. E eles voltaram depois de 70 anos de cativeiro, chegaram a Jerusalém a salvo, com a proteção de Deus, e ali eles empreenderam aquela obra, mas eles estavam inseguros, eles estavam apertados, porque aquela obra não agradava os povos que estavam habitando aquelas terras que outrora eram habitadas apenas por judeus, agora ela era habitada por povos estrangeiros, e tinha os seus governadores, os seus líderes influentes, e estes eram homens ímpios, que até conheceram a respeito do Deus de Israel, mas na verdade não viviam de acordo com a verdadeira vontade de Deus, de acordo com o conselho de Deus ao povo de Israel através da lei de Moisés. Era um povo pagão, era um povo ímpio, apesar de terem conhecido a respeito do Deus vivo e de terem aprendido a adorá-lo, mas adorava a Deus da mesma forma que adoravam aos deuses de prata, de bronze e de madeira, as muitas divindades que eles tinham. E esses homens não estavam concordando que Israel construísse o templo sozinho. Eles queriam construir o templo juntamente com Israel, para terem parte no templo, para terem direito no templo, para ter direito de adorar e sacrificar no templo, assim como Israel teria o seu direito de fazer, porque era era propriedade de fato de Israel esta função. E então por isso a Bíblia diz que o terror estava sobre Israel, eles estavam amedrontados, porque a pressão política era grande sobre eles, e eles edificaram o altar, e eles renovaram, refizeram o altar,
e começaram a adorar o Senhor. Em um aperto tremendo, eles começaram a adorar o Senhor, a louvar o Senhor e a buscar a presença do Senhor para o meio de si, porque havia uma promessa, foi dada por Deus através de Moisés, lá em Êxodo capítulo 29, versículo 43, que todas as vezes que aquele povo edificasse o altar, eles estariam entrando na presença de Deus, e Deus estaria com eles através daquele ritual. E então eles estavam justamente buscando esta presença, esta proteção, este conforto, esta companhia do Deus Todo-Poderoso, para lhes abençoar e fazer prosperar naquela grande empreitada, naquele grande desafio. Aleluia. E o nosso segundo tópico, ele diz: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. E eu quero falar aqui de 3 despertamentos genuínos, verdadeiros, que ocorreram na história bíblica, e todos eles começaram pela renovação, pela restauração, pela reedificação do altar do Senhor. O primeiro está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 16 ao 40, e este despertamento foi promovido pelo profeta Elias, o tisbita, quando ele ali desafiando os profetas de Baal, aqueles que se diziam ter o dom da profecia pelo Deus Baal, que na verdade era um tremendo engodo, era um tremendo engano. Então Elias, ele edifica o altar, ele restaura. A Bíblia diz que ele não edifica, ele restaura, ele conserta. O altar de Deus estava abandonado, altar abandonado, altar rachado, altar fora do seu lugar. Isso dá a ideia de descompromisso do adorador com o seu Deus. Israel estava distante. O líder de Israel, que era o rei Acabe, que deveria ser o homem que deveria trazer o povo para a adoração e o temor do Senhor, era um tremendo idólatra, era um homem perverso, curvava-se diante da idolatria trazida por Jezabel, sua esposa, de um reino pagão. Então Elias edifica o altar do Senhor, e a Bíblia diz que quando Elias, ele restaura o altar, ele coloca tudo em ordem, aí ele começa a clamar ao Senhor, e ele ainda desafia, mandando colocar águas. Foram colocados vários cântaros de água ali sobre o altar, de forma que molhou a carne do bezerro, molhou a lenha, molhou as pedras, e ainda encheu as valas que foram feitas em volta de água. Estava tudo inundado naquele momento, e Elias clama ao Senhor depois de restaurar o altar. E o que aconteceu? Israel experimentou um grande avivamento. Deus respondeu com fogo. Deus restaurou a comunhão com aquele povo novamente, através da restauração do altar, da reparação do altar pelo homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Um outro avivamento que começou também pela restauração do altar está registrado no segundo livro das crônicas dos reis de Israel, no capítulo 29 e versículo de número 3, quando um rei, Ezequias, temente a Deus, assume o reinado de Judá naquela época. Ele era o sucessor de um rei perverso, de um rei idólatra, de um rei que não teve nenhum comprometimento com o seu Deus. E então, novamente Israel está distante do Senhor. O templo do Senhor estava abandonado, estava às ruínas. E a primeira coisa que Ezequias faz é restaurar as portas do templo do Senhor, é restaurar o templo do Senhor e convocar o povo para adoração, para oferecer sacrifícios ao Senhor, para se humilhar na presença do Senhor. E o povo chega ali diante
de Deus naquele momento, e a Bíblia registra que Israel experimentou um grande avivamento, como ainda não tinha experimentado naquela época, através da restauração do altar pelo rei Ezequias. Aleluia! Temos um segundo exemplo de restauração do altar, quando os judeus voltaram do cativeiro, que é o que nós citamos aqui no prefácio desta lição. Os judeus voltaram do cativeiro, foram livres para construir o templo, mas havia uma grande pressão, uma grande perseguição. Nós vamos estudar ainda ao longo desse trimestre como foram grandes as dificuldades e os levantes dos governadores daquelas terras para impedir que o templo fosse construído. E ali Israel resolve, através da liderança de Esdras e os seus assessores e os sacerdotes que ali estavam, a restaurar o altar do Senhor. Aleluia! E eles restauraram o altar, e houve um grande avivamento também ali. Aleluia! Israel passou a viver um grande avivamento depois, com a reforma religiosa que foi empreendida por Esdras e Neemias. Mais tarde, Israel experimentou um avivamento ainda maior. Aleluia! Portanto, amados, todo avivamento genuíno, todo despertamento genuíno, ele começa pela restauração do altar. Restauração do altar diz respeito, na verdade, ao comprometimento do adorador, a valorização que o adorador dá ao seu Deus, aos conselhos e às normas do seu Deus. Eu pergunto para você, como é que está o teu altar? Como é que está o altar do Senhor na tua vida? Você tem se preocupado com o altar de Deus? Porque a Bíblia diz que todos nós somos santuários, todos nós somos um altar de Deus na terra, aonde Deus habita, aonde Deus se manifesta. O altar trazia a presença de Deus no meio do povo de Israel. O servo de Cristo, o cristão genuíno, ele traz a presença de Deus para o meio da sua sociedade, para o meio da sua família, para o meio da sua cidade, da sua nação. Como está o nosso altar diante de Deus, queridos? Aleluia! Como está o nosso comprometimento espiritual diante do nosso Senhor e Salvador Jesus? Prosseguindo, o segundo ponto tem o título: Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Enquanto no tempo do Antigo Testamento o altar era o ponto central do culto a Deus, no Novo Testamento o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, o sacrifício redentor de Cristo para o perdão dos nossos pecados, é exatamente o ápice, a materialização do sacrifício que o altar simbolicamente apontava. Então, o sacrifício de Cristo é o altar da nova aliança. O sacrifício de Cristo é o holocausto da nova aliança. Louvado seja Deus! Na antiga aliança era o altar de pedras não lavradas, aonde era estendido ali a lenha e depois o cordeiro, e Deus se manifestava no meio do seu povo através do altar. Na nova aliança, aleluia, o que traz a presença de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja, é exatamente o poder do sacrifício de Cristo no Calvário. Ele é o nosso holocausto, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia, glória a Deus. E este altar da nova aliança, ele é tão importante que Deus participou integralmente deste altar. A Trindade toda
Pai, Filho e Espírito Santo têm participação direta neste altar, o altar da nova aliança, o altar que reconcilia a humanidade com o seu Criador, reconcilia a humanidade com o seu Deus. O Pai participou deste altar. Como assim? Aleluia! O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, Ele planejou o sacrifício do seu Filho. Está lá em Efésios capítulo 3, do versículo 6 ao 9. Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado ainda antes da fundação do mundo. Ou seja, Ele foi planejado. Deus, na sua onisciência, planejou sacrificar o seu Filho para a reconciliação da humanidade. Aleluia! Na consumação dos séculos, Ele enviou o seu Filho, conforme está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. E Jesus confirma isso em João 3,16. O que Jesus diz a Nicodemos, lá em João 3,16? Porque Deus, ele está se referindo à pessoa do Pai, enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Pai, a pessoa do Pai, ela participou ativamente deste holocausto, deste altar, o altar da nova aliança. Segundo, o Filho participou ativamente do altar, não há dúvida. Foi o Filho que foi, inclusive, imolado no altar, ali para que nossos pecados fossem perdoados. E aonde está a participação do Espírito Santo? O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Todos os obstáculos do inimigo que se levantaram contra Jesus para atrapalhar a caminhada de Jesus para a cruz. O Espírito Santo esteve ali dando sabedoria, instruindo, erguendo o Filho até levá-lo à cruz, que era o seu destino final da sua missão aqui na terra. Louvado seja Deus! Foi pelo Espírito eterno que Jesus ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus, conforme Hebreus capítulo 9 e versículo 14. Então a pessoa do Espírito Santo participou também ativamente deste holocausto, deste altar, o altar da nova aliança, que nos assegura livre acesso ao Pai, conforme a palavra de Deus nos garante. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Ele participou antes, ele participou no momento, porque foi o Espírito Santo que deu força para Jesus enfrentar a cruz, não desistir da cruz, e ele participa ativamente até hoje. O Espírito Santo participa ativamente deste altar da nova aliança. Aleluia! Como é que ele participa ativamente? Olha que diz o título aqui, o subtítulo do ponto 2: ele quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de serdes iluminados, suportardes grande combate de aflições, conforme Hebreus capítulo 10 e versículo de número 32. É o Espírito Santo que ajuda a igreja a enfrentar e a vencer os combates espirituais. É o Espírito Santo que nos ajuda com a sua sabedoria, força e poder a ser vitoriosos nos embates espirituais da nossa vida, amados. É Ele quem ajudou a Jesus, é Ele quem ajuda a igreja, é Ele quem ajuda você a permanecer fiel neste propósito de servir a Deus na sua vida. O Espírito, Ele revela, conforme Efésios capítulo 1 e versículo 17, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós,
porque manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Então é o Espírito Santo quem nos revela esta grandeza do sacrifício de Cristo. Aleluia! Foi também o Espírito Santo de Deus que ressuscitou a Jesus. Pelo Espírito ele foi sacrificado, pelo Espírito ele foi instruído e pelo Espírito ele foi ressuscitado. Aleluia! Louvado seja Deus! E este mesmo Espírito revela a mim e a você a grandeza deste sacrifício, o sacrifício vicário de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. É também o Espírito Santo que nos ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. E por que os corações deles ardiam? Porque o Espírito Santo estava ali através das palavras de Jesus, operando na vida dos seus discípulos, para que eles crescem. Aleluia! E quando eles voltam para Jerusalém para avisar os demais de que tinham visto o Mestre e tinham andado com o Mestre, e os seus colegas, os seus companheiros não acreditaram, e eles comentaram um com o outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Aleluia! Esta é a ação do Espírito Santo. Ele nos ensina, aleluia, através das Escrituras e também através da própria ação sobrenatural de Deus na vida daqueles que buscam comunhão com o Senhor e buscam entender a sua palavra. Em terceiro lugar, o Espírito Santo ele explica o verdadeiro significado da morte de Cristo na cruz, sobre o infinito alcance do brado, aquele brado que Jesus deu lá em João capítulo 19, versículo 30, dizendo: Pai, está consumado, tudo está consumado. Aleluia! O alcance poderoso daquele brado ecoa até hoje, aleluia, em todos os cantos do planeta. Este brado de Jesus dizendo: tudo está consumado, ele jamais será apagado por qualquer levante do inimigo, por qualquer holofotes históricos ou culturais que venha surgir. Este brado ecoa até hoje nos umbrais eternos: tudo está consumado, meu Pai. E este tudo está consumado, exatamente a obra da salvação que Jesus operou através da ação do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem só consegue entender o poder da eficácia do sacrifício de Jesus através da ação do Espírito Santo na sua vida. Louvado seja Deus. E por último, o Espírito Santo ele penetra todas as coisas. Aleluia! A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Paulo escreveu isso aos Efésios no capítulo 5, versículo 13. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, nós nos sentimos um grande peso dos nossos pecados, da nossa consciência, e a única coisa que nos resta é nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, como nos adverte o apóstolo Pedro. Lá em Isaías capítulo 6, do versículo 5 ao 7, quando Isaías, no meio daquela visão, ele vê o Senhor, e quando ele vê o Senhor, seus olhos espirituais são abertos, e ele cai em si, mesmo sendo uma visão, e ele diz: eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor, o Santo de Israel, Todo-Poderoso, e eu sou um homem pecador, eu sou um homem falho, eu não sou digno. E ele começou a passar mal. Aleluia! O que é isto, amado? É a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Quando ela se aproxima de Cristo, ela consegue sentir as suas mazelas, ela consegue sentir os seus pecados. O homem
só sente que é um pecador e que precisa do perdão e da misericórdia de Deus através da ação do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Portanto, se você não sente essa necessidade, se você ainda não sentiu o peso do pecado sobre os seus ombros, não sentiu, não foi levado ainda aos pés da cruz, levado por um sentimento de arrependimento e renúncia do pecado, ao encontro de Jesus, clame ao Senhor e peça ao Senhor que Ele lhe dê do seu Espírito, do Espírito Santo na sua vida, para que você seja transformado pelo poder da palavra e pela ação do Espírito Santo de Deus na tua vida, porque o Espírito Santo, Ele participa ativamente, aleluia, da obra da redenção. Jesus cumpriu aquilo que nós não poderíamos cumprir, aleluia. E o Espírito Santo nos convence a fazer a nossa parte. A Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Prossigamos. O último ponto fala do cuidado com as imitações. E eu quero rapidamente comentar a respeito, imitações de despertamentos ou imitações de avivamentos. Nós falamos até agora sobre a reparação do altar. E reparação do altar na nova aliança significa equalização da nossa vida de acordo com a palavra de Deus, reparação da nossa vida de acordo com os preceitos das Sagradas Escrituras, ou seja, viver uma vida de santificação na presença do Senhor, uma vida de prudência na presença do Senhor, uma vida de equidade, como diz a palavra. Isto é restaurar o altar. E o verdadeiro avivamento, ele só vem quando o homem restaura o altar, quando o homem reconhece os seus pecados, reconhece as suas falhas e busca a presença do Todo-Poderoso, e busca a presença de Deus para a sua vida, como Israel buscava quando estava apertado. Alguns dizem que em todos os despertamentos de hoje nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não passavam de manifestações da carne, não satisfazia mais do que os desejos da carne. Está lá em Colossenses capítulo 2 e versículo de número 3. Paulo ele já estava advertindo sobre movimentos que eram falsos avivamentos. Agora imagine hoje, no século 21, amados, quando estamos cercados de todo tipo de novidades, como nós devemos estar vigilantes em relação a estes falsos avivamentos. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Estes avivalistas ou especialistas sabem como, com suas técnicas, dominar o auditório. Podem fazer o auditório rir ou chorar, pular, saltar de emoções, mas às vezes não passam de técnicas avançadas, aprendidas, de domínio de auditório. Há avivamentos, entre aspas, que até ensinam a falar em línguas estranhas, como se línguas estranhas fossem ensinadas por homens. Na verdade não tem poder algum. Nós precisamos ter cuidado, porque o verdadeiro avivamento, amados, ele começa pela restauração do altar, pela restauração da vida do adorador. Louvado seja Deus. Tem gente que está com o altar todo desconcertado e vem às vezes os nossos púlpitos trazendo avivamento que não passa de fogo de palha, que às vezes trazem grandes prejuízos para a igreja local.
porque na verdade esta pessoa não está com a sua vida no altar. O altar desta pessoa de repente está danificado, essa pessoa de repente vive em pecado, e nós, por não conhecermos, recebemos e sofremos duras penas. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões verdadeiros shows, trazendo cantores, gospels, e durante estas reuniões pessoas pulam, gritam, assoviam, vaiam, dançam, às vezes dançam sensualmente enquanto os hinos de louvores a Deus são entoados. Nós temos que ter cuidado com os shows gospels que estão existindo por aí, né? Apesar de estarmos na pandemia, não está acontecendo shows agora, mas nós temos experimentado nessas últimas décadas muitos movimentos pintados de avivamentos, que na verdade trazem prejuízos espirituais para as igrejas locais. Mantenhamos o Espírito Santo na direção, queridos, para nós vermos se cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas. Vamos buscar o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento começa com uma vida de santificação. As pessoas querem ser avivadas, mas não querem abandonar o modo vivendes do mundo. Querem se vestir como o mundo veste, querem continuar falando as palavras que o mundo fala, fazendo as coisas que o mundo faz. Não tem como haver avivamento desta maneira, amados. O verdadeiro avivamento vem quando a igreja se santifica, quando o povo se separa de fato da idolatria, da vaidade, da prostituição, dos vícios, dos prazeres da carne, e volta-se para Deus com todo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Voltemos-nos para Deus, que o Senhor nos dê graça para manter acesa a chama do avivamento nas nossas vidas, e não nos deixar ser levados por ventos de doutrinas ou de falsos avivamentos que venham, quem sabe, nos roubar a nossa santidade e do nosso caminho com o Senhor, da nossa santificação com Deus. Que Deus abençoe a tua vida, aleluia. Busque reparar o teu altar, santificar a tua vida, porque Deus só proporciona o verdadeiro avivamento com um altar edificado e restaurado para a glória de Deus.